Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Mirassol, eu sou aluno do Instituto Federal Campus Guarulhos. Vim apresentar meu projeto para vocês, o Traçador de Curva EV. Esse projeto foi desenvolvido junto com meu professor orientador, Marcelo Shibuya. Antes de eu explicar como foi o desenvolvimento do meu projeto, ou até explicar como ele funciona, é importante entender um pouco em que contexto ele foi criado. Atualmente, as energias renováveis vêm crescendo cada vez mais, e junto com esse crescimento, o número de sistemas de energia fotovoltaica instalados também vem crescendo. Com isso, a necessidade de profissionais especializados na área se dá cada vez mais necessária. O problema se dá no processo de formação desses profissionais, que por vezes acabam não tendo acesso a alguns tipos de equipamentos que são bem caros e que são extremamente essenciais para o seu desenvolvimento. Um exemplo desses é o próprio traçador de curva. O traçador de curva EV, esse que eu estou mostrando na imagem, é um traçador de curva EV comercial. Ele custa cerca de R$25 mil. Para que um estudante tenha acesso a esse tipo de equipamento, não é uma tarefa tão fácil. E quando ele tem acesso, às vezes é um pouco difícil que ele tenha acesso por muito tempo, já que se trata de equipamento tão caro. Com isso, pensamos no desenvolvimento de um equipamento que fosse de baixo custo e que fosse bom o suficiente para servir como suporte didático nos cursos de energia fotovoltaica do próprio campus Guarulhos. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Bom, mas o que é uma curva IV? De acordo com Schuck, a curva IV de um módulo arranjo fotovoltaico fornece informações importantes sobre a qualidade e o desempenho desses dispositivos. Ou seja, a curva IV serve basicamente como um parâmetro para que a gente possa avaliar se o módulo ou arranjo está funcionando corretamente e, se não está funcionando, o que há de errado com ele. Na figura 1, a gente consegue ver de fato o que é uma curva IV. O gráfico é basicamente construído através de aquisição de dois dados, da tensão e da corrente. No ponto inicial, a gente começa com a tensão sendo nula e a corrente sendo máxima, a corrente de curto-circuito. E no ponto final, a gente termina quando a tensão é máxima e a corrente é nula. Ou seja, através da análise e aquisição desses pontos, a gente consegue ter o traçado da nossa curva. Mas como a gente consegue ter um equipamento que faz esse traçado? No caso, o desenvolvimento do nosso projeto foi utilizando carga capacitiva. Na figura 2, a gente consegue ver o circuito utilizado para aquisição de dados. Esse circuito é dividido basicamente em 3 estágios. O primeiro estágio é a medição da corrente e da tensão. O segundo estágio é o estágio onde é feito o traçado da curva. E o terceiro estágio é feito a descarga do banco de capacitores. O responsável pelo controle dos relés que vão acionar cada estágio dentro desse ciclo é o Arduino, enquanto que as informações e a transmissão delas para o computador é dada pelo ESP32. Como a gente consegue medir tensão e corrente? Sabemos que trabalhar com Arduino com tensões altas é uma tarefa realmente difícil. Qualquer oscilação já pode ser o suficiente para queimar o seu Arduino. Primeiro precisamos saber qual que é a potência do módulo que vamos utilizar. No caso, utilizei um módulo STM-M10, um módulo que tem 21.6 volts na sua tensão de circuito aberto. A partir daí, pegamos um divisor de tensão e realizamos um fator na programação que correlacione a tensão máxima com a tensão de leitura do Arduino. Colocando um fator de segurança na programação, garantimos que o nosso Arduino não queime, mesmo que a nossa placa, que o nosso módulo, ainda varie um pouco a tensão. Para medir a corrente, a tarefa foi mais simples. Utilizamos o módulo ACS612, que consegue medir valores de corrente de até 10 amperes. O suficiente para os nossos testes. Como esse traçador didático funciona na prática? Basicamente, você vai conectar os polos do seu módulo ou arranjo fotovoltaico no equipamento, e no equipamento, em um cartão SD, será plotado o gráfico, onde você pode abrir no computador e posteriormente analisar os seus resultados. Aqui eu tenho um exemplo do resultado que eu obtive através da medição do módulo STM10. Analisando esse gráfico, podemos ver algumas coisas. Primeiro, o formato de onda é muito semelhante ao formato teórico, que foi o qual eu mostrei anteriormente. Uma coisa importante se notar é a aquisição de dados, que é bem distribuído ao longo da curva. Com esse resultado, conseguimos aferir o que foi proposto para o equipamento. E é claro, atestamos que ele também vai ser um ótimo equipamento no suporte didático aos cursos de ensino à energia fotovoltaica. Conclusão: através do estudo desenvolvido e da curva obtida, pode-se concluir que o traçador de curva IV apresentou resultados positivos, tanto para funcionamento quanto para custo. Em relação ao custo, gastamos cerca de R$ 150 para o desenvolvimento do projeto. E por fim, para a continuidade desse projeto, pretende-se avaliar a diferença entre o traçado de curva IV
de um equipamento comercial com o nosso equipamento. Dessa forma, a gente consegue definir a exatidão e a precisão do nosso equipamento. Agradeço a todos que assistiram até aqui e peço que leiam também o artigo completo para que consigam entender um pouco melhor de como foi o desenvolvimento desse projeto. No mais, é isso. Grande abraço e muito obrigado. Até mais.